Hoje a gente vai aprender no Rapidola a seguinte situação. Eu tenho um plano alfa, ele vai fornecer a equação, e eu tenho um ponto aqui fora dele. E eu quero saber qual seria a menor distância desse ponto até alfa. Como é que eu faço isso? Então vamos supor o seguinte enunciado. Calcule a distância do ponto P, 1 e 1, ao plano 2x mais y mais 5z igual a 2. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Primeira maneira, eu vou raciocinar. Segunda maneira, eu vou contar que existe uma fórmula que acaba sendo rapidola, apesar que eu vou ter que memorizar algo a mais. Então vamos fazer primeiramente sem essa fórmula. Você faria assim. Primeiro, você vai determinar a equação de uma reta. Existe uma reta que passa por esse ponto e essa minha reta ela vai ser ortogonal a alfa. Então, aqui existe uma reta, eu vou determinar a equação da reta. Como é que eu posso fazer para obter a equação da reta? Você pode sair pela fórmula vetorial. Nós sabemos que a equação na forma vetorial de uma reta é P igual a P0 mais V vezes T, onde esse V aqui é o vetor diretor dessa reta. Então, olha lá. Aqui esse P é, na verdade, x, y, z. Aqui você tem o P, o ponto P, genérico. Aqui P0 é o ponto inicial. Esse ponto inicial nós temos aqui 1 e 1. E aqui, ó, mais o vetor diretor da reta. Observe o seguinte, como eu tenho a equação desse plano bem aqui, nós sabemos que eu consigo, olhando para essa equação, obter um vetor que é normal a ele, um vetor normal. Esse vetor normal são esses números que aparecem na frente de x, y, z, que seria aqui, ó, o 2, o 1 e o número 5. Então, esse 2, 1, 5 vai formar aqui um vetor que é normal. E você pode observar que esse vetor é paralelo à minha reta. Ou seja, esse vetor me dá a direção da minha reta também. Então, esse vetor n, formado por 2, 1 e 5, vai funcionar como sendo o V aqui. Então, aqui você coloca 2, 1 e 5, vezes t. Não vai esquecer que aqui são vetores. Se você quiser usar aquela notação dessa maneira, para não ter confusão, fique à vontade. Mas aqui eu sei que são vetores, então vou colocar assim mesmo. Aqui é a forma vetorial. Daqui eu posso olhar e obter a forma paramétrica, que seria x, o y e o z. Basta você fazer assim, ó. T vezes 2 vai ficar 2t, 2t mais 1 vai ficar 2t mais 1, que vai ser o x. Então, x é 1 mais 2t. Qualquer coisa, faça devagar. Primeiro, resolva esse lado. Primeiro é igual ao primeiro, segundo é igual ao segundo, tá bom? Aqui, ó, 1 vezes t é t, e vai ficar t mais 1. Então, aqui vai ficar 1 mais t. E o valor do z? O z será igual a quem? A 1. E aqui vai ficar 5 vezes t, 5t mais 1. Então, aqui eu tenho o valor do x, y, z. Só que esse x, y, z, ele representa qualquer ponto dessa reta. Vai chegar um determinado momento que esse ponto vai estar em alfa. Opa, o que isso quer dizer? Se esse ponto aqui está em alfa para um determinado valor de t, eu posso pegar esse x, esse y, z e substituir aqui. Porque se ele está em alfa, ele satisfaz essa equação. Então, no lugar do x, y, z, eu irei substituir esses valores aqui. Então, olha como fica. 2 vezes o valor do x, 1 mais 2t. O valor agora mais y. Qual é o valor do y? 1 mais t. E depois o valor do z, 5 vezes o valor do z. O valor do z é 1 mais 5t. Isso aqui igual a quanto? A 2. Aqui eu vou ajeitar as contas. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1 mais t. Mais 5. 5 vezes 1 mais 5. E 5 vezes 5 vai dar 25t igual a 2. Observe um detalhe aqui importante, que esse pachaca com esse, que está mais, vai passar menos, vai cortar. Aqui eu vou ter o seguinte, 4t mais t, 5t mais 25t vai dar 30t.
Aqui eu tenho 1 mais 5, 6, está mais, passa menos. E logo eu vou ter que t vai ficar menos 6 dividido por 30, que vai ficar menos 1 dividido por 5. Eu faço aqui uma simplificação por 6 em cima e por 6 embaixo. Achei o valor do t. Se eu achei o t, eu achei então, sabe o que? Eu achei esse meu ponto bem aqui, aonde eu vou estar. Por quê? Porque basta eu pegar esse t e substituir aqui, ó. Olha como vai ficar. Eu vou ter condições de achar o valor do x, do y e do z. Esse meu ponto, eu vou chamar assim de ponto, vamos dar uma notação aqui de P0. O meu P0, ele é assim, ó. Ele é 1 mais 2 vezes o valor do t, só que o t vale menos 1/5. Eu já estou substituindo. O y é 1 mais o valor do t. O valor do t é menos 1/5. E depois eu vou ter o outro carinha aqui, ó, 1 mais 5 vezes menos 1/5. E dessa maneira eu vou conseguir achar quanto é que vale esse ponto P0. Então aqui vai ficar assim, ó, o meu ponto P0 será, me ajuda aqui a fazer as contas, vai ficar 1 menos 2/5, mais com menos é menos, 2 vezes 1, 2 sobre 5, mais com menos é menos, 1 menos 1/5. E aqui, ó, não sei se você percebeu, esse cancela com esse, vai ficar 1 somando com menos 1, mais com menos é menos. Então aqui eu descobri o valor do P0. Esse P0 será 5 vezes 1, 5 menos 2, 3/5. Depois 5 vezes 1, 5 menos 1 vai dar 4/5 e 0. Então esse é o meu ponto aqui, P0. Agora que eu achei esse ponto bem aqui, eu tenho condições psicológicas para descobrir quanto vale a distância. Eu quero saber essa distância bem aqui. E aí eu posso calcular aqui a distância entre dois pontos, ou então eu posso determinar um vetor e achar a norma do vetor, que essa distância representa o comprimento do vetor de P até P0. Aí você que decide. Eu vou sair aqui pela distância mesmo do ponto P até o ponto P0. Aqui vai ficar raiz quadrada. Como é que eu faço a distância entre dois pontos? Raiz quadrada da variação de x à segunda, mais variação de y à segunda, mais variação de z à segunda. Não é uma fórmula nova, é na verdade um módulo do vetor. A raiz quadrada, aí eu faço a diferença de cada um. Quando eu faço a diferença, eu estou obtendo o vetor de P0 até P, de P até P0, não importa. Então vai ficar aqui, ó, distância raiz quadrada de... Aí eu vou fazer aqui, esse meu P0 eu já tenho aqui, ó. Ele vale 3/5, 4/5 e 0. Vamos lá. Raiz quadrada de variação de x. Vou fazer aqui a diferença de x. Eu escolho a ordem. Pode ser 1 menos 3/5, mais aqui 1 menos 4/5 e mais 1 menos 0. Ajuda aqui a desenvolver. Raiz quadrada de, olha só aqui, 5, você vai multiplicar aqui, ó, 5 vezes 1, 5, menos 3 vai dar 2, vai ficar 2/5 aqui, ó, 2/5 elevado à segunda. Aqui vai ficar 5 vezes 1, 5, menos 4 vai dar 1 dividido por 5. E aqui eu vou ter 1 menos 0 é 1, a segunda 1. E aí a distância do ponto P até P0, ou a distância do ponto até alfa, que vai dar no mesmo, vou colocar até assim, distância de P até alfa, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 4 dividido por 25, mais 1 dividido por 25, mais 1. Aqui eu posso calcular o meu MMC, que é 25, e fazer assim de maneira, 25 por 25 vai dar 1, vezes 4 é 4. 25 por 25 é 1, vezes 1 dá 1. 25 por 1 aqui é 25, vezes 1 vai dar 25. E aí eu vou ter raiz quadrada de 30 dividido aqui por 25, que é raiz quadrada de 30 dividido por 5.
Então, aqui eu tenho a distância desse ponto P até um ponto P0. Aí alguém disse assim, mas Mura, dá muito trabalho isso aqui. É verdade, são cheios de detalhes. Eu não tenho uma maneira rapidola para fazer isso aqui, uma maneira que eu gasto 2, 3 linhas no máximo? Tem sim. Então, roda a vinheta, que é rapidola. O outro modo é assim. Você pega, como eu tenho a equação geral do plano, aí fica fácil. Você pega essa equação geral, pega o 2, joga para o primeiro membro, que vai ficar assim a equação de alfa. A alfa será 2x mais y mais 5z menos 2 igual a zero. A fórmula para se obter a distância de um ponto a um plano, ela é assim, distância de P a alfa será, aí você começa, módulo, aí você pega essa equação geral, você escreve ela aqui, 2x mais y mais 5z menos 2, dividido pela raiz quadrada de cada um. Esse aqui, ó, esse número da frente, esse aqui elevado à segunda. Seria a norma desse vetor aqui, né, o vetor que é ortogonal a alfa. Então, aqui vai ficar 2 à segunda mais 1 à segunda mais 5 elevado à segunda. E para terminar o exercício, no lugar do x, y e z, você substitui o ponto. Vai ficar assim, que a distância de P a alfa vai ser módulo, 2 vezes o valor do x, que é 1, mais o valor do y, que também é 1, mais 5 vezes o valor do z, que é 1, menos 2, pela raiz quadrada de 4, mais 1, mais 25. Aqui observe que vai cancelar esse 2 com esse menos 2. Eu tenho aqui 1 mais 5, que vai ser 6, módulo de 6 é 6, dividido pela raiz quadrada de 30. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso racionalizar, multiplicar por raiz quadrada de 30 em cima, raiz quadrada de 30 embaixo, vai ficar 6 raiz quadrada de 30 dividido por 30. E aqui você divide por 6 em cima, 6 embaixo, e eu tenho que a distância do ponto P a alfa é raiz quadrada de 30 dividido por 5. Então, hoje aqui nós conversamos um tema importante. Como é que eu faço para calcular a distância de um ponto até um plano alfa? Forneci duas maneiras. Uma maneira onde eu criei a situação toda para chegar a provocar aqui a distância entre dois pontos, a norma de um vetor, ou então, se eu pegar aquele raciocínio e generalizar, eu vou chegar nessa fórmula bem aqui. Quer saber mais sobre geometria? Acompanhe aqui sempre o canal Rapidola. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais já. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!